Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. Dessa vez, vamos falar das regiões das grandes altitudes, os lugares altos, os altiplanos. Como que a gente conseguiu ocupar essas áreas apesar de toda a dificuldade? Beleza? Vamos lá então. Primeiramente, pessoal, o que é altitude? Altitude é a distância vertical entre o nível do mar, 0 metros, até um ponto. Pode ser o topo de uma montanha, o topo de uma colina, qualquer área que você usa como referência. A altitude é diferente de altura. A altura é a diferença vertical entre um ponto e outro. A altitude de um ponto do nível do mar, 0, até uma área que você delimitada. Então vamos usar esse exemplo. Nós temos aqui uma escala onde tem o oceano, o nível do mar, em 0 metros e o ponto C a 900 metros. Isso é altitude, uma altitude de 900 metros. Agora, se nós estamos falando do ponto B até o ponto C, nós temos uma diferença de 300 metros de altura, não de altitude. Então, lembrando, altitude, 0 nível do mar, até um determinado ponto. Altura, de um ponto qualquer até outro ponto qualquer. Ok? Pessoal, só deixar um lembrete para vocês. Além dessa aula, eu estou disponibilizando 2 outros vídeos do Nerdologia, canal que vocês já conhecem, que eu gosto bastante, falando sobre altas altitudes e de como o ser humano conseguiu ocupar essas áreas apesar de toda a dificuldade. Ela vai estar linkado junto com a tarefa de vocês. Beleza? Bom, pessoal, qual o problema, ou quais os problemas que a gente enfrenta nessas áreas de altitude? Bom, lá o ar ele é muito rarefeito. O que significa ar rarefeito? Significa que há ausência de oxigênio, não existe oxigênio lá, ou ele está em menor concentração. Bom, devido à gravidade, à ação da gravidade, as partículas de oxigênio elas são puxadas para baixo, ela exerce um peso, então a nível do mar tem mais oxigênio para se respirar do que nas áreas altas. Então observem essa imagem, nós temos duas colunas de ar, uma coluna A e uma coluna B. E esses pontinhos pretos são as partículas de ar, as partículas de oxigênio. Observe que na coluna A há muito mais partículas do que na coluna B. Por quê? A ação da gravidade ela exerce a força nessas partículas de oxigênio e puxam ela para a superfície, puxam ela para as áreas mais próximas do mar. Isso significa que nas áreas altas há menos ar. O ar ele é rarefeito, ok? Para quem assiste futebol, sobretudo Libertadores da América, a Bolívia é um país extremamente alto. E há um certo tempo foram proibidos alguns jogos em cidades específicas da Bolívia. Por quê? Por conta do ar rarefeito. Era muito prejudicial para um jogador sair do nível do mar, ou sair de 300, 400, até 1000 metros e ir jogar a mais de 3.000 metros, a mais de 4.000 metros na Bolívia. Mesmo para um atleta, porque essa ausência de oxigênio tinha uma série de agravantes na saúde. Inclusive, determinados jogadores eram inclusive proibidos de ir, porque tinha alguma deficiência respiratória, alguma deficiência cardíaca que poderia se agravar nesses lugares por conta da ausência de oxigênio, ok? Bom, se tem menos oxigênio, a gente não consegue respirar direito nesses lugares. Então, esse é um dos agravantes, mas a gente vai ver que tem duas populações que se adaptaram a essa ausência de oxigênio, tá? Outra coisa, pessoal, lembra do Humboldt, quando ele faz aquele desenho da natureza? Ele observa que nas altas altitudes a vegetação se assemelha às altas latitudes. Então, ele estava numa área de floresta tropical, começou a escalar uma montanha, viu que a vegetação foi transicionando para uma vegetação de floresta temperada. Continuou subindo, viu que transicionou para uma vegetação de taiga, uma vegetação de coníferas. Continuou subindo, viu que a vegetação transicionou para uma tundra e, por fim, as áreas de neve. Então, quanto mais alto é, mais frio também é.
Em média, a cada 200 metros de altitude, nós perdemos 1 grau Celsius. Ok? Então, são áreas, dependendo da altitude, onde você tem muito frio, onde você quase não tem degelo, onde a neve é bem constante. Isso também dificulta tanto a produção agrícola, tanto a permanência de seres humanos lá. Beleza? Outra coisa, pessoal, nas áreas altas é possível encontrar desertos de orogênese também. Lembram o que é orogênese? Lembraram? Puxem da memória aí. O que é a orogênese? Uma massa de ar úmido encontra uma barreira orogênica, uma montanha. Ela faz com que ela barra esse ar úmido, só passa o ar seco. Então, nesse exemplo aqui, nós vemos uma montanha que está barrando. De um lado da montanha chove e você vai ter uma floresta. Do outro lado, nós temos o quê? Uma área desértica, alta e desértica. Conhece algum deserto que tem essas características? Lembraram? Deserto do Atacama, no Chile. Ele é um deserto de orogênese, porque ele está bem alto, e um deserto pela ausência tanto da umidade vinda do ar, tanto da umidade que vem do oceano. Ok? O deserto mais árido do mundo. Ele está no alto também. Beleza? Bom, pessoal, mas vocês sabem que o ser humano é um bicho teimoso que conseguiu ocupar com certo sucesso quase todos os lugares do mundo, menos a Antártida, porque é uma coisa mais recente. A gente tem algumas etnias que elas coevoluíram com esse ambiente e elas são adaptadas para viver nesses lugares com ausência de oxigênio. O primeiro são os Sherpas. Os Sherpas, eles são encontrados lá no Himalaia, no norte da Índia, sul da China, Nepal, uma parte do Paquistão. Eles são povos das montanhas, tá? E são eles que normalmente carregam cilindros, mochilas, que montam equipamento para aquelas pessoas que se aventuram no Everest. Por quê? A ausência de oxigênio é tão grande que qualquer pessoa que tente subir o Everest carregando essa quantidade de peso, ela não consegue. A exaustão vai ser muito grande. Entretanto, os Sherpas não. Eles têm características biológicas que permitem a sobrevivência nessas áreas mais altas. Eles têm características fisiológicas, têm um pulmão maior, tem mais glóbulos vermelhos no sangue, então eles carregam mais oxigênio, não sentem tanto as dificuldades de estar num lugar mais alto. Okay? E temos outros também, que é o povo Quechua, aqui da América do Sul, na Bolívia. Eles também são adaptados a viver em altitudes superiores a 3.000 metros. E tem, retomando um assunto que eu já tinha tratado na aula com vocês, que inclusive o Julian ficou chocado, os Quechua, eles utilizam a folha de coca para mascar. Tá? A folha de coca é uma planta que nós encontramos aqui na América do Sul e elas têm propriedade anestésica. Então, você mascando ela, você consegue melhorar a sua respiração. E só lembrando, pessoal, a diferença entre o remédio e a droga é a dose. Com essa folha de coca que o povo Quechua utiliza para conseguir respirar melhor, é extraído o extrato de coca, que você faz a Coca-Cola, mas é extraído também o seu alcaloide, que é a cocaína, que é uma droga. Ok? Coca-Cola e cocaína são coisas extremamente diferentes e a folha de coca mascada pelo Quechua também. Eu só estou querendo demonstrar que uma mesma planta tem várias funções. Beleza? E aqui eu deixo um outro vídeo para vocês falando quem sobrevive no topo do mundo. E ele vai falar um pouco agora das características biológicas e fisiológicas do povo Quechua e do povo Sherpa. Por que eles conseguem viver nessas áreas tão altas? Que para a gente, que nós estamos acostumados a 300, 400 metros de altitude, ir para um lugar desses é complicado. A gente vai sentir a falta de oxigênio, a gente vai se cansar muito mais fácil. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui.
Peço que vocês fiquem em casa, que vocês lavem as mãos constantemente. Qualquer dúvida, vocês podem estar me consultando nos canais de comunicação da escola, pelo Sistema Delta ou pela plataforma Plural. Beleza? Bons estudos e até a próxima!